Obrigado, pastor, por me dar essa honra, né? E humildemente eu quero explicar aos irmãos que é um assunto muito importante e cada um tem uma posição a respeito da autoridade espiritual. Mas vamos orar e pedir a Deus mais ensinamentos para a gente. Querido Pai, nós sabemos que todos os momentos que nós vamos à Tua Palavra, tem nos confortado e nos orientado na nossa vida. E ali está toda a autoridade da Sua pessoa em nossas vidas, que é a única autoridade que nós devemos realmente segui-la, ela piamente, para poder viver no reino de Deus. No dia de hoje nós queremos iniciar esse estudo, juntamente com os irmãos. Eu quero humildemente pedir que o Senhor entre na minha cabeça, entre na minha mente e me ensine cada vez mais a respeitar a sua autoridade, Senhor. Obrigado por esse momento e vamos aceitar toda a opinião de todas as pessoas que aqui tiverem a respeito desse assunto. É um assunto que nós devemos discutir sempre, que é ele que nos traz o nosso caminhar na vida cristã. Obrigado por tudo que nos tem dado, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, amados, esse assunto de autoridade espiritual, a gente tem uma certa dificuldade, porque acho que a gente vive em duas situações, né? Nós temos a democracia humana, onde nós vivemos uma sociedade que determina as regras determinadas pela vontade de Deus, algumas autoridades instituídas. E nós sempre devemos receber que tudo isso vem de um único livro de autoridade. O único livro de autoridade que nós, como crente, devemos seguir piamente é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos dá a ordenança de toda a nossa vida. E a autoridade espiritual, se a gente for ver bem, nós temos que aprendê-la para viver em um só lugar. Não é no mundo, que aqui nós estamos de passagem, mas é para podermos entrar no reino de Deus, viver sob a autoridade divina na vida espiritual, na vida eterna com Deus. E aí a gente tem já a primeira dificuldade, né, pastor? Nós não temos a democracia de Deus. Deus não é um Deus democrata, é um Deus teocrata, né? Porque Ele é o Criador de tudo e Ele é o dono e o poderoso de todas as coisas que estão na nossa vida. Ele é dono do nosso ar, do nosso respirar e da nossa vida, realmente vida humana e vida terrestre. No seu chamado, que é o nosso maior sonho, é poder viver unicamente sobre a responsabilidade de Cristo. E essa é a nossa intenção quando o pastor nos instituiu para falar sobre a autoridade espiritual. Nós tivemos essa dificuldade porque eu acho que todos nós passamos por momentos de dificuldade em viver no mundo atual, porque existe muito mais injustiça do que justiça. E a justiça divina que nós procuramos sempre alcançar. E a justiça divina são por as ordenanças que Deus nos coloca. Falar sobre a autoridade espiritual, existe... a Bíblia fala da autoridade espiritual permanentemente apontando para o senhorio de Deus. Somente Deus é quem possui autoridade absoluta sobre todas as coisas. Ele é a própria fonte da autoridade, de modo que qualquer autoridade exercida por suas criaturas é derivada dele e subordinada a ele. Uma das coisas que nós temos dificuldade, vamos deixar um pouco a espiritualidade, a autoridade espiritual de lado, mas vamos falar de nós, como pessoas. A primeira subordinação que a gente tem quando a gente nasce é a respeito da criação dos nossos pais. Nós aprendemos na nossa evolução de vida natural. Os nossos pais são os primeiros a nos ensinar a falar, a caminhar. E lá nós já exercemos uma subordinação a uma autoridade. Uma coisa que é pura, né, que eu acho que vem de todos os pais, né, o carinho e o amor que nós temos pelo nosso primeiro filho, né? Vamos falar da primeira prática que nós temos como autoridade. Quando nós temos o nosso primeiro filho. Existem casais que não têm filho, mas a primeira prática que a gente tem de pura, né, pura da nossa autoridade,
é quando a gente passa a instruir o nosso filho e nós acompanhamos sua evolução. O quanto é gostoso saber que nós estamos ensinando ele a se alimentar, ele aprende a se alimentar. Primeiro a gente dá na boca, depois ele começa a pegar com as mãos e depois nós vamos ensinando ele as maneiras mais naturais que é usar os utensílios domésticos, né? O garfinho, a faquinha, o copinho, né? Da mamadeira ele vai já para a liberdade da independência que a gente tem em respeito aos nossos pais. Essa seria uma subordinação natural e perfeita e pura. E essa é que Deus nos coloca no nosso coração para nós ensinarmos quando a gente tem amor e respeito pelo que nós estamos fazendo. Autoridade nada mais é que isso. É quando a gente tem o poder de exercer uma autoridade, nós devemos fazer isso como uma subordinação, não a quem a gente está ensinando, mas a Deus que nos dá ensinamentos para nos transmitirmos essa autoridade. Quando eu fui ler sobre esse assunto, eu fiquei muito assim, aonde que a gente pode pegar uma coisa que seja pura, que Deus nos ensina de uma maneira tão simples, que a gente sempre tem falado isso, né? Todas as vezes que eu vou procurar ter um ensinamento, né, para Deus, para a minha vida, e vou transmitir aos meus amigos, aos meus irmãos, eu sempre coloco que Deus não faz nenhuma explicação de difícil entendimento. A vida cristã é muito fácil, quem complica é a gente. Nós complicamos porque nós não deixamos a autoridade de Deus espiritual entrar no nosso espírito real. Nós usamos o nosso poder de ego e ali nós temos uma dificuldade, por causa do nosso livre-arbítrio, de decidir se eu vou seguir a proposta que Deus nos coloca no coração ou não. E quando a gente tem um cargo, às vezes nós deixamos subentender que nós temos autoridade, e a autoridade não é nossa. A autoridade do que nós estamos fazendo é usar aonde a gente está ocupando esse espaço de liderança e passar os ensinamentos que Deus deu para a nossa vida de subordinação e transmitir isso como servo. Eu estava falando com o pastor esses dias, nós estávamos conversando sobre autoridade. Eu vou sair um pouco do roteiro, mas só para explicar uma coisa que seria mais para falar no final, e nós vamos falar agora para saber o que Deus nos ensinou de uma maneira prática. Durante toda a sua vida cristã, Deus coloca Cristo para viver como homem. Então Deus tem o seu poder, mandou o seu Filho, que também é Deus, sobre a sua autoridade, a exercer uma vida sobre a nossa união, com a nossa convivência, e nos mostrar como é simples exercer uma autoridade sem fazer com que ela seja imposta, simplesmente como demonstração de modelo de vida. Deus, através de Cristo, nos ensina que para viver sobre a subordinação da autoridade espiritual de Deus é simples, é viver como submissão a Deus, não ao homem. E Cristo veio e fez, durante 3 anos, uma demonstração de autoridade divina, convivendo com a autoridade de Deus, nos colocando a toda a humanidade uma maneira de ser subordinado a Deus e com a autoridade imposta por Ele. Todas as demonstrações que tem Cristo, que está no livro da Bíblia, que é a palavra de Deus, nos mostra que ele fez sempre com exemplos, né, com parábolas. E a hora que ele chegou, mostrou para todos os seus apóstolos, né, como era que viver, que eram os seus 12 pessoas que eram testemunhas vivas de como viver sob a autoridade espiritual de Deus, com poderes de exercer quase igual aos poderes de Deus, que era apenas exercer a vontade, e ele passou isso, e no final do seu convívio, ele colocou para eles que eles tinham que fazer a divulgação da autoridade divina através da expansão do Evangelho, e de pregar a palavra de Deus, podendo exercer o poder de cura, o poder de ordenanças, que era através do Espírito de Deus, a vida deles, que eles tinham o poder, em oração, de exercer os milagres que Cristo tinha ensinado a eles a fazer através do poder de Deus. Essa autoridade, se a gente for ver, na última reunião que Deus teve com os apóstolos, que eu estava falando com
como pastor, existe na palavra da Bíblia, onde a gente vai ver que existia na reunião uma insubordinação, né, de Judas, de João e Tiago querendo ser mais próximo de Deus, ter a preferência de Cristo, né, não de Deus, de Cristo, nessa ceia. E Deus, e Cristo, né, Deus através de Cristo mostrou a eles que para ser líder, ter uma autoridade, não era a postura de dono da verdade simplesmente, mas era se submeter à humildade, que a gente exerce a nossa autoridade divina quando a gente se propõe a ser humilde perante a Deus. E Cristo fez o que na demonstração? Lavou os pés de todos eles, né, mostrando que a humildade, apesar de ele ter todo o poder que tinha, ele se humilhou, não de uma maneira de abaixar a sua autoridade, mas de mostrar que a autoridade real é aquela que sabe fazer todas as ordenanças sem se sentir ofendido por executá-la. Porque naquele momento não era padrão entrar para cear perante uma mesa com os pés sujos, porque naquela época uma das características de fazer-se presente numa refeição, numa casa que fosse convidado, pessoas que eram servas da família lavavam os pés das pessoas que lá estavam para poder servir do almoço, da janta. E Deus, na ceia final com eles, com seus discípulos, se humilhou fazendo isso, não com oferta de falar para eles, olha, eu me rebaixei, não, de mostrar que a autoridade não tira uma diferença de nenhuma pessoas. A autoridade é do cargo, mas não é da pessoa. E isso foi a demonstração que Deus fez no seu convívio final com todos os seus apóstolos. E isso foi colocado para nós, né, na palavra, né, na ordenança de Deus na nossa vida, através da vida do seu Filho, presente junto com a humanidade. E essa interpretação vem vindo, se modificada. Se a gente for ver, os únicos apóstolos que realmente têm o título de apóstolos são os 12 apóstolos iniciais que Deus escolheu para acompanhá-lo, que foram seus seguidores desde o momento que ele começou a pregar a palavra de Deus. Quando Cristo convidou-os, tirou eles das suas tarefas para realmente serem seguidores. Não existe mais apóstolo no dia atuais. Nós não podemos nos determinarmos como apóstolos de Deus. Nós somos diáconos, né? Somos presbíteros, somos pastores, mas apóstolos que tinham o poder realmente da palavra de Cristo, exercer autoridade quase igual a Cristo, com os seus poderes de milagres e tudo mais, eram só os 12. E foi chamado Paulo, né, que foram alguns outros elementos chamados que fizeram, por orientação espiritual e divina, formaram a Bíblia para nós termos como nossa linha de ação, né, nossas ordenanças de vida. Essa é a colocação que a gente tem que ter, porque hoje existe uma dificuldade da gente ter essa autoridade espiritual de uma maneira dentro das igrejas, realmente da vontade de Deus. Tem muitas pessoas que se tornam líderes de igrejas, não com propósito divino, mas com propósito humano. E isso traz transtornos para nós termos como seguir, a que devemos seguir. As autoridades delegadas por Deus, em certa medida, Deus exerce sua autoridade por intermédio de algumas das suas criaturas. No tempos do Antigo Testamento, por exemplo, Deus levantou e estabeleceu líderes entre o seu povo. Entre eles exercia sua autoridade na nação de Israel através dos sacerdotes, reis, juízes, anciões e profetas. Essas pessoas eram capacitadas pelo Espírito Santo de Deus e com sabedoria deveriam liderar os israelitas de acordo com a vontade divina. Por serem representantes de Deus diante do povo, esperava que essas pessoas fossem respeitadas. A autoridade de Deus no governo civil dos homens não estava somente limitada
ao povo da aliança. O profeta Daniel diz que Deus muda as épocas e as nações. Ele estabelece e detrona os reis. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aprofunda esse conceito e ele chama os governadores civis do Império Romano de exalçar, que explica que eles eram autoridades a serviço de Deus para promover a justiça, punindo os malfeitores. Poderíamos colocar em Romanos 13, de 1 a 7. Nós vamos ver que, apesar de Deus ter colocado as autoridades a essas lideranças divinas, eles tinham que seguir a vontade de Deus. Em Romanos, de 1 a 7, está vendo? Todo homem estão sujeitos superiores, a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Pois o ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever à consciência. Por esse motivo também pagais de bruto, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai todos que lhe é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nada mais é que nós temos ordenanças, mas quando a nossa autoridade ultrapassa a vontade de Deus, Deus nos tira dela. E isso Deus nos demonstra todos os momentos na palavra. Teve reis que realmente seguiram a vontade de Deus e teve uma paz nos seus ordenados. E teve pessoas que usaram do poder de uma maneira errada e foram punidos por Deus. E essa história vem se fazendo. E hoje nós estamos colocando que a parte espiritual, quando a gente tem um cargo, nós temos que realmente colocar essa autoridade na vontade de Deus. Nós não podemos exercer a nossa vontade. Nós temos que ter esse cuidado quando nós estamos imbuídos de alguma autoridade. Se sujeitar a autoridades civis, né? Nós temos que sujeitar a autoridades civis, mas temos sempre que lembrar que nós, às vezes, não podemos estar concordando com todo tipo de autoridade. Vamos ler Tito 3:1. É duro ler de costa aqui, teria que estar na frente, né? Senão eu vou ter que ficar procurando na Bíblia, vai começar a ficar mais difícil. Lembra-lhes que sujeitam aos que governam, autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Uma das dificuldades que nós temos hoje, trazendo para a coisa atual, existe muita autoridade hoje que estão trazendo dificuldades para as nossas vidas. Não é só no Brasil, no mundo todo. Nós sabemos hoje que existe algumas autoridades que têm uma imposição. Um exemplo, às vezes tem pessoas que, de medo, acabam se sujeitando a uma autoridade imposta. Um exemplo, se a gente for ver na Coreia do Norte, é uma ditadura cruel, né? Ela é realmente agressiva, mas existe uma grande parte da comunidade lá, né, dos coreanos do norte, que estão submissos ao seu poder do seu ditador. E tem uma grande parte, por medo, se impõe e se adapta. E acaba-se sendo subjugado, mas com medo tão grande que subjuga, né? E acata as ordenanças, fechando os olhos para a ordenança de Deus. Ali tem uma força espiritual? Não. Ali tem uma força humana exercendo através do poder bélico, né? Do poder
medo, né, de morte, se não acatar a minha ordem, é consumada a sua vida, é destruída, é assassinado, preso, que a grande maioria, não querendo se rebeliar por medo, acaba se subjugando. Mas lá dentro, existem pessoas que acatam a conviver com aquilo, mas não aceitam aquela ordem, porque sabe que eles têm que viver sob a ordem de Deus. E subjugados através da vontade do ditador, eles expressam a vontade de Deus. E lá eles são verdadeiros mártires, mas são louvados por Deus e são reconhecidos espiritualmente na vontade de Deus. E tem muitos mártires de lá que escreveram várias literaturas que a gente tem a respeito de pessoas que não aceitaram o subjugo dos ditadores e ficaram seguindo as ordenanças de Cristo e foram arrebatados, né? Apesar de sofrer, com certeza estão hoje vivendo no reino de Deus. Nós temos que saber que a nossa vida aqui é passageira, nós estamos subjugados por algumas ordenanças dominadas pelo homem, mas nós não podemos acatar, às vezes, autoridades que não têm o conceito realmente bíblico, né, da sua autoridade exercendo hoje as ordenanças do mundo. Uma das situações quando Deus age e põe a mão nas ordenanças do governo do mundo, nós vamos ver que realmente ele muda. Quantos países hoje que estão saindo da subjugação das ditaduras, né? Estão hoje sendo colocados líderes que estão compartilhando a vontade de Deus nas suas comandos, nos seus comandos. E estão sendo perseguidos? Lógico, apesar de ter cargo hoje de poderio, são perseguidos, né? Nós temos hoje um exemplo bem característico, e essa é minha opinião, não sei se é a opinião de todos, mas Deus agiu com a sua mão na vida do Brasil, né? Essa mudança que a gente tinha, né? A gente vinha vindo de um comando durante aí 20 anos, que a gente tinha muito sofrimento, onde a injustiça estava dominando a parte justa. Quantas coisas erradas a gente começou a ver, quantas pessoas tinham que se humilhar para poder ter uma vida razoável. Quantos destinos errados de poder financeiro foram desviados do país, não em nome da humanidade brasileira, não da comunidade brasileira, mas em nome de alguns que estavam sendo beneficiados por um comando errado. Deus agindo, levantou uma pessoa que do nada, né, uma pessoa que não tinha nenhuma visão de poderio naquela época, de poder chegar à eleição, e por um milagre nós tivemos um homem de Deus, né, que eu acredito que realmente ele vive no comando de Cristo, e veio o nosso presidente hoje. Tem seus defeitos? Lógico. Tem os seus momentos como nós humanos de errarmos? Temos. A gente erra em casa, né? Como líder de família, como chefe de família. Nós não podemos falar que nós temos uma vida conjugal perfeita. Nós, como homem, falhamos muito na liderança familiar. Mas Deus agiu, colocou uma pessoa, né? Como Ele coloca na nossa vida em momentos de nossa convívio familiar. Nós erramos, mas a maior parte nós acertamos, porque quando nós erramos, lá no fundinho de nós prevalece a vontade de Deus na nossa vida, e a gente vê, e nós sentimos que nós estamos errando, saindo fora do caminho. Ele traz para o caminho real, porque nós somos ensinados na palavra. Quanto mais a gente aprende a palavra de Deus, mais a gente alinha o nosso caminhar, e assim está sendo feito no mundo. Deus está levantando agora no final dos tempos, que é bíblico. Nós sabemos que Deus está para voltar, né? Cristo está para voltar na sua segunda volta, e nós estamos reaprendendo a viver a palavra de Deus, e por isso que está cada vez mais forte a palavra de Deus. E o Brasil está sendo hoje reavivado, né, de uma maneira boa, linda, gostosa de saber que as igrejas hoje têm uma visão diferenciada do que nós estávamos tendo até uns tempos atrás. Nós temos muito para acertar ainda, mas nós vamos, se Deus quiser, mudar isso.
Seguindo, aqui nós vimos Tito, tem também a passagem de 1 Pedro, de 13 a 17, que seria interessante a gente também levantar essa lembrança da palavra de Deus. Primeira Pedro 3, 13 a 17. Que fica claro que eles exigem algo incompatível com os mandamentos de Deus, nós não podemos seguir. Porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Foi isso que eu falei a respeito de alguns irmãos que, apesar de viver na ditadura coreana, eles ainda praticam a vontade de Deus. Outra situação que nós também devemos ter como uma ordenança, vamos ver em Atos 4, 19. Que Paulo também coloca. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus e ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Nós temos sempre que seguir a vontade de Deus. Dentro das unidades familiares, Deus também delegou sua autoridade aos homens, que foram chamados para exercer a liderança sobre o lar. É o que eu estava falando agora de pouco. E as mulheres para ser suas adjuntoras. Uma das dificuldades que a gente tem como homem familiar é isso, a gente impor a nossa vontade, e Deus não coloca isso. O homem, por ser cabeça da família, nós somos o líder, né, para poder colocar a vontade de Deus aos nossos subjugados, nossa esposa, né, nosso convívio familiar, através da ordenança de Deus, nós transferimos isso na educação dos nossos filhos. Se a gente for ver essas ordenanças, já tem algumas passagens que podemos ficar bem claro a isso. 1 Coríntios 11, 3 e Efésios. Vamos ver 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais que ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Nós sabemos que, apesar de a gente ter a cabeça no nosso lar, nós temos que seguir Deus sobre a nossa cabeça. Vamos ver Efésios também, 5, 22 e 23, que também nos ensina uma coisa importante como líder de família. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Então nós sabemos que a ordenança principal vem de Deus, e nós somos colocados, através da sua autoridade, na nossa vida, para exercer uma autoridade exercida que Ele quer que a gente exerça através da sua vontade. Então, às vezes, a gente coloca as nossas vontades, e isso nós temos que tomar cuidado. Por isso que, para a gente ser um bom cristão, não tem como a gente não ser sem ter conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho uma dificuldade, já falei isso para o pastor, eu não consigo, e admiro alguns irmãos que conseguem dar exemplos, né, de vida, falando sobre versículos, né, decorados, né, falar ele como se fosse. Eu realmente não consigo ter essa capacidade, e admiro, e eu acho que todos nós devemos lutar por isso. Que Deus realmente entre e essa palavra sejam escritas no nosso coração para a gente poder executá-la fielmente. Eu forço por isso, mas a gente sabe que a gente é falho. E tem muitas pessoas que às vezes acham que isso é uma coisa que não é vontade de Deus. Eu acho que vontade de Deus é que a gente realmente pratique a sua palavra. E nós não podemos praticá-la sem conhecê-la. A autoridade espiritual exercida pelos anjos também é derivada da autoridade de Deus. Por exemplo, quando Satanás confrontou o arcanjo Miguel, o líder do exército do Senhor, deixou claro que não tinha qualquer autoridade espiritual de si mesmo e apelou para a autoridade divina. Às vezes a gente fala assim, né? Deus tem tomado conta da minha vida. E às vezes a gente vai fazer um questionamento de algum comportamento do irmão que está totalmente errado, a gente fala assim, olha, o diabo tomou conta da vida dele.
diabo não toma conta da vida da gente, né? A gente que deixa, né, a vida de Deus sair do nosso controle. E nós tomamos conta da nossa vontade. E a partir do momento que nós colocamos a nossa vontade sobre a nossa autoridade, nós estamos exercendo a autoridade de uma pessoa que brigou com a autoridade de Deus, e que é o Satanás, que é a oposição de Deus ao quando Deus nos dá, que a palavra dele, às vezes ele tem um controle sobre as nossas vidas, né? Nos deixando algumas situações que a gente acaba desviando e sofrendo as consequências do nosso desvio, um sofrimento, e quando a gente está sofrendo, a gente acha que Deus nos abandonou, e não é isso que acontece. É nós abandonamos Deus e damos o nosso poder a uma autoridade não exercida, né? Que é a autoridade do diabo. É quando a gente fala que nós estamos desviando e nós estamos deixando o diabo, né, fazer o nosso poder em nossas vidas. Nós temos que ter sempre que Deus, quando está presente em nossa vida, jamais nós devemos sentir sofrimento e abandono, porque Deus jamais vai abandonar aos seus subordinados, né? Aos seus filhos. Ele sempre está sobre as nossas vidas. E nós que às vezes deixamos que o poder da autoridade dele escape de nossas vidas. E nós começamos a instituir a nossa autoridade humana. E nós temos que tomar cuidado, saber que o maligno está bem próximo de nós, e se nós, no nosso livre-arbítrio, escolhemos o caminho errado, nós vamos sofrer as consequências de uma autoridade que não é de vida de Deus. A autoridade de Deus, ela não nos traz transtorno, não só traz valores espirituais. Por isso, eles receberam a autoridade espiritual singular para lançar os fundamentos da igreja regular na sua doutrina. Essa autoridade espiritual apostólica ficou restrita apenas aos 12 apóstolos e a Paulo. Nesse sentido, eles não tiveram substituto. Aquilo que nós falamos, né? A autoridade realmente vem de Deus, que deu a Jesus Cristo. Jesus Cristo transferiu aos apóstolos para nos ensinar qual é a vida que nós vivemos. E aí veio as outras autoridades, que é os fundamentos das nossas igrejas. Além disso, pelo poder do Espírito Santo, alguns apóstolos e pessoas como Lucas, Tiago, Judas, escritor de Hebreus, produziram as escrituras que devem ser recebidas por todos os crentes como a palavra de Deus infalível, inerrante e autoritativa. Então, a autoridade que nós devemos de seguir é a autoridade de Deus, que está escrita por essas pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo para nos dar as ordenanças que nós devemos seguir. E aí existem várias passagens, né, da Bíblia que a gente vai citar, não vamos ler a todos, que são muitos, né? Isso é testemunhado em Coríntios, de 9 a 13, 5, 4, né? 2 Coríntios, em Gálatas, Tessalonicenses, são todas as ordenanças que Paulo levou às igrejas. Então nós vemos que, apesar de a Bíblia ter formada, as ordenanças têm que ser transmitidas, e todas as igrejas têm que estar lideradas por os pastores que realmente falam sobre a palavra de Deus, que praticam a palavra bíblica. Fazendo um parênteses nisso, né, para a gente poder ir encerrando o assunto, a autoridade espiritual nas igrejas, hoje, elas são, às vezes, modificadas. Existem pastores que interpretam a maneira de pastorear suas ovelhas, né? Um exemplo que a gente tem, né, de pastorear as ovelhas, realmente que Deus foi o nosso primeiro pastor, né? Cristo foi o nosso primeiro pastor, pegava as suas ovelhas e ensinava eles o dia a dia, todas as situações possíveis e imagináveis que podia conviver no nosso convívio de vida cristã. E esse exemplo foi se passado para todos os pastores que hoje são os responsáveis para divulgar a palavra de Deus. E às vezes essa autoridade instituída nas igrejas com o cargo de pastorear as ovelhas, às vezes são mal interpretadas. Tem pastores hoje que não se dá a subordinação a Cristo. Tem pastores hoje que se intitulam apóstolo.
E apóstolo a gente viu que não é uma autoridade hoje que pode ser praticada, porque elas não são mais não existe mais na dominação hoje da palavra de Deus. Hoje os servos que a gente tem, que são os pastores, os diáconos, são servidores da palavra de Deus. E as igrejas são subordinadas a uma cabeça, que é a cabeça de Deus, que é a cabeça de Cristo. E nessa instituição tem algumas igrejas que os seus dirigentes se intitulam apóstolo. Nós temos hoje algumas igrejas que fazem o seu pastorear com autoridade. É uma autoridade humana. Se a pessoa não seguir o que é pregado por essa autoridade dessa igreja, ela é punida. Ela é amaldiçoada. Várias seitas, né, que a gente não pode colocar isso como denominações cristãs, eu considero como seitas a partir do momento que ela não segue a palavra de Deus piamente, começa a falar que se você não fizer isso ou aquilo perante a igreja, Deus vai puni-lo, Deus vai amaldiçoá-lo, você vai ser amaldiçoado e expulsa da igreja. Quantas histórias hoje nós sabemos de pessoas que foram expulsas de algumas denominações porque não quiseram seguir o que o pastor, né, os líderes das igrejas têm como normas, né? Existe hoje umas coisas absurdas, né? As ordenanças, uma ordenança hoje que é muito criticada, existe muitas coisas pensadas errada, e cada um interpreta para a sua conveniência, é a relação, uma delas, né, ao dízimo. Tem pastores que pregam, às vezes, que o dízimo não é necessário. O dízimo não é vontade do pastor. O dízimo é uma ordenância de Deus. É uma ordenância lá do Velho Testamento, que a premissa tinha que ser dada para observância do que você teve de benefício que Deus nos proporcionou a pessoa a render naquele ano de trabalho, né? Deus não dá a capacidade do trabalho, né? Que foi lá quando Adão subjugou a ordenança de Deus, né? Se rebelou contra, e Deus colocou que do suor do homem terá a sua labura, né? O do labor terá a sua alimentação. Então, quando Deus nos dá a possibilidade de eu gerar um benefício para a minha subsistência, é um poder de Deus, que nós temos que retribuir isso em retorno a Deus, porque se não é vontade dele, eu não tenho capacidade de gerar alguma coisa para o meu benefício. E nada que Deus nos fez ao mundo, ele deixa sem a sua ajuda, né? A gente vê tudo, Deus nos coloca à nossa disposição. Então nós sabemos que a premissa é uma coisa de Deus. Deus nos deu isso e Deus fala que isso é uma ordenância divina e veio sendo propagada desde o Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, que a aliança se mudou, que Cristo se morreu pelo nosso pecado, que ali foi feita uma nova aliança e ali o dízimo colocou-se em questionamento, nenhum momento ocorreu isso. No Novo Testamento não tem falado nada escrito que prove, nem que sim ou não, que você não é obrigado a dizimar. O nosso dízimo não é por obrigação, o nosso dízimo é por obediência do benefício que Deus nos dá à nossa vida. E a gente tem que fazer isso com alegria, não por ordenança do pastor. Não é o pastor que está pedindo o dízimo. Dízimo não é pedido, é uma ordenança minha como filho de Deus. Se eu não sigo a ordenança primária, que é lá atrás de devolver o que Deus me dá em vida, eu não posso falar que estou sob a autoridade de Deus. E isso é perigoso. Então, uma coisa que eu admiro, se a gente levantar em todas as igrejas, até aquelas que realmente, né, pregam a palavra fiel de Deus, na atualidade, são raras que têm 100% de dizimista como seu membro, sua membresia efetiva. E isso é uma coisa triste,
saber que nós não podemos achar uma igreja que realmente, a qual eu participo, todos nós estamos seguindo realmente a palavra de Deus. Então veja, é uma coisa pequena que nós às vezes deixamos de executar. Dizimar não é só a parte financeira, é devolver também para Deus o nosso engrandecimento e o nosso agradecimento por o que tem feito no nosso levantar de dia, né? No nosso respirar. Cada dia que Ele nos dá de vida é uma bênção dEle, né? Porque Ele nos dá dando chance de exercer a sua atividade terrena. Aquela ordenança que Ele falou, pregai o amor divino, pregai a palavra de Deus. É lógico que a nossa vida aqui na terra é passageira, mas o dom de eu poder exercer a sua vontade, exercer meu exemplo, né, de vida cristã para um irmão e ser eu responsável, que seja por bem ou por mal, levar mais um irmão a conhecer a palavra de Deus, é uma ordenança. E essa é uma subordinação que a gente tem que ter como vida de crente. E essa ordenança da nossa vida tem que ser seguida. Então, a autoridade espiritual às vezes são mal interpretadas. E tem igrejas que o dízimo passa a ser uma ordenância. E por essa ordenância ser humana, às vezes tem pastor que fala assim, se você não tem para dizimar parte monetária, empreste. Já aconteceu isso essa semana. Pregações, faça um empréstimo, pague. Não é isso que está lá em Deus. Nós temos que devolver a nossa premissa. Se eu recebi uma bondade, não financeiramente, mas eu posso passar essa bondade para frente, já é uma transmissão de um dízimo da herança de Deus na minha vida que eu recebi nesse dia. Se eu posso fazer isso com benefício de uma repartir de pão, também é um dízimo. Se eu posso ajudar financeiramente, é um dízimo. Mas o que eu não posso, abrir mão de fazer uma ajuda espiritual ou financeira toda vez que eu for à casa de Deus. Então, às vezes nós temos irmão que tem conflito. Ele tem uma dívida de R$5 e ele recebeu R$5. Ele dizima 10% ou paga os R$5. Vou fazer um testemunho bíblico da minha vida. Já tive várias situações e tive um amigo meu, há muito tempo atrás, que a gente frequentava a igreja junto, e várias maneiras da gente acatar o chamado de Cristo, né? Eu fui chamado de Cristo, por exemplo, né? Eu conheci minha esposa evangélica e eu seguia ela pela vida dela. E eu fui chamado não por sofrimento, né? Eu fui chamado por exemplo. E achava que a minha vida era legal, que eu tinha o domínio das minhas vontades. Tinha uma vida do mundo. E esse amigo foi também para chamado, mas foi de uma maneira um pouco diferente. Não foi, por exemplo, de convívio familiar. Foi mais por problemas de necessidade. E sermos dizimistas, a gente era dizimista, né? Como todos nós, eu nunca deixei de ser dizimista, a partir do momento que eu tive meu encontro com Cristo. E teve uma época que esse amigo, nós dois tivemos uma situação financeira um pouco abalada no começo profissional, e assim mesmo Deus me honrava. Às vezes eu tinha menos dinheiro do que minha dívida, mas a gente dizimava, empurrava um pouco a dívida para frente e Deus supria de uma maneira que no mês seguinte sobrava. E sempre era um equilíbrio, e foi até hoje e até hoje. Hoje eu estou numa situação também nova e Deus milagrosamente tem me sustentado de uma maneira até preocupante. Eu estou ganhando dinheiro sem trabalhar. Isso é até bom, né, irmão? Vocês vão querer aprender, né? É só seguir a Deus. E eu realmente tenho preocupado, que às vezes eu vou trabalhar e eu não consigo exercer a minha atividade, porque realmente a pandemia está assustando todo mundo e a procura está ficando pequena. Mas Deus tem me sustentado. E esse amigo meu, nesse período,
eu lembro que ele começou a chegar para mim e falou assim: Picho, eu não estou conseguindo dizimar, tá faltando dinheiro. Mas esse mês eu fechei minha conta, não estou devendo nada, mas não estou dizimando. E a vida dele começou a andar para trás. Briga na família, filhos com problema, saindo para o vício, mulher não mais ficando junto com ele, hoje são separados. Hoje ele tem uma vida financeira muito grande, mas com certeza não é dizimista. São uma maneira que hoje tem várias maneiras de você ficar rico, né? A gente não... que rico financeiro é uma coisa, rico espiritual é outra. Eu quero ser rico espiritual e não rico financeiro. E esse indivíduo hoje tem uma demonstração na minha vida que eu vi o quanto que o erro da gente não dizimar e não confiar a Deus nos nossos momentos difíceis. E essa pessoa hoje está totalmente desestruturada. Você vê às vezes que a pessoa fica com poder financeiro muito grande, né? Isso é visível no mundo, né? Exemplo, né? E infelizmente a gente não tem isso como um ensinamento. Mas quantas pessoas que conseguiram todo o poder financeiro e chegam no fim, é pobre, tão pobre espiritual, que acaba fazendo com que sua vida seja um martírio. E às vezes chega até o cúmulo de se suicidar. Por que uma pessoa que tem tudo se suicida? Porque ele tem tudo financeiramente, tudo material, mas não tem nada espiritual. E o tesouro que nós procuramos é o tesouro para ir viver no reino teocrata, no reino de Deus, onde nós vamos seguir uma só autoridade, uma só vida cristã, que é a vida de Deus. Então, essa nossa preocupação das igrejas hoje é isso, né? Hoje nós temos uma igreja, né? Não sei se é ético falar, mas a igreja mundial, onde através de um tapinha, o irmão acha que foi abençoado. E ali ele acha que ele deve dar tudo para seu pastoreiro, né? Para o seu pastor. E dá tudo, não para Deus, mas dá tudo para aquele pastor que se diz apóstolo, e lá ele pede tudo, mas não dá a vida espiritual que aquelas pessoas estão procurando. E uma vez eu estava questionando, né? Na misericórdia de Deus, com certeza, muitas pessoas que estão ali estão seguindo de uma maneira cega. E aí eu questiono, será que eles realmente vão ter o reino de Deus quando forem chamados? Será que a hora que chegar lá na frente, eles realmente estão seguindo a Deus ou estão seguindo o apóstolo? Essa é a nossa preocupação. Eu não quero ser o juiz dessa situação, mas tem muitas pessoas que acham que tem muita gente que, interpretando a palavra errada através de uma ovelha mal intencionada, está levando muitos filhos de Cristo para o inferno. E isso é preocupante. Por isso que quando a gente vem participar, né, para uma aula, né, que não é um interesse, não é intenção minha de dar aula, pelo contrário, cada vez que eu venho aqui eu estou aprendendo com o que eu falo, porque até Deus às vezes deturpa o que eu tinha programado para falar, que eu acho que tinha muita coisa que eu tinha programado que era coisas minhas, né? E agora, chegando ao fim, tem muitas coisas que Deus está trazendo na minha mente, que eu estou transmitindo para você, que não é realmente o que eu tinha pensado em falar. Deus está usando para mim e para vocês essa preocupação. Que coisas pequenas que ocorrem na igreja, né? Às vezes a igreja é obrigada a fazer um organograma, instituir pessoas que são chamadas através da liderança, né? Nós temos a bênção, né, de Deus, e realmente eu já passei por várias igrejas com vários pastores que hoje ainda são meus amigos, mas eu não me sentia bem porque eu achava que tinha alguns comportamentos que não eram de realmente um pastoreiro divino, né? Um pastoreiro realmente da vontade de Deus. E hoje não é porque eu convivo com o pastor Isaías. Aliás, não é um convívio tão
frequente, como eu tive com vários pastores, né, que viveram na minha vida. Teve 2 pastores que realmente marcaram minha vida, que é o pastor Bill, que foi o pastor que realmente foi o que me ensinou tudo que eu tenho na minha vida seguido. E agora, Deus está dando no final da minha vida uma pessoa mais nova do que eu, mas com conhecimento muito mais profundo das pessoas que eu já pude acompanhar, porque o conhecimento do nosso pastor na nossa igreja não é um conhecimento dele, é um conhecimento que ele pratica. E isso está me mostrando que realmente ainda Deus tem uma vontade, porque está aparecendo já vários pastores que realmente têm a visão do pastor que hoje a Igreja Betel está tendo, né? Que é uma visão de realmente pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. Mas não é só falar a palavra de Deus, é vivê-la. Nós sabemos que viver a palavra de Deus, fiel, só teve uma pessoa que conseguiu provar isso que é possível: Jesus Cristo. Nós jamais vamos conseguir chegar a viver como Cristo, mas nós podemos viver sobre o ensinamento de Cristo. E é isso que o pastor da nossa igreja, na hora de formar seu organograma, está dando-nos oportunidade de todos nós podermos vir aqui, passar a nossa experiência, boa ou mal, né, que nós vivemos, ensinamentos que Deus fez na nossa vida, para os irmãos. Eu sinto que essa igreja tem um amor muito grande. Nós hoje estamos vivendo uma situação diferenciada. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver dentro de qualquer igreja, e essa igreja, estou vendo que ela está sendo purificada cada vez mais. Nós temos conversado, né? Muitos irmãos têm visto isso. Nós não vamos ser os mesmos, mas nós vamos ser os mesmos da igreja. Nós não vamos ser os mesmos em comportamento. Mas a igreja nossa está hoje realmente fazendo isso. Todos nós temos, às vezes, situações que a gente critica. Quando a gente faz uma crítica, nós temos que tomar um cuidado, que se essa crítica realmente está partindo da nossa vontade, ou essa crítica é porque a gente viu que a palavra de Deus está sendo alterada, ou está sendo desviada, ou pouco, ou muito, por algum dos nossos irmãos. De vez a gente criticar, vamos começar a sentar junto e conversar com o irmão. Às vezes a gente não sabe, a gente subjuga as pessoas e critica sem saber a verdade do outro lado. Eu estou aprendendo cada vez mais na minha vida. Eu tive um convívio de uma situação interessante esse ano. Pessoas com poderes na cidade exerceram um poder maligno sobre a minha vida. Eu fiquei bravo? Fiquei. Ele tinha como me atingir? Teoricamente, como pessoa, não. Mas como uma autoridade falsa, usando um poder do demônio, influenciando não só a minha pessoa, como prejudicou várias outras pessoas. Eu estou vendo que hoje, um poder mal gerido traz transtorno para a vida humana grave. Mas eu vendo que Deus realmente não me desamparou, eu não vi isso como uma autoridade que houve um poder sobre a minha vida. Pelo contrário, Deus, com a sua mão divina, tirou eu de um ambiente maligno. Esse conhecimento a gente tem que ter para todos os nossos movimentos. Às vezes, um irmão, no seu comportamento, nos incomoda, às vezes não é diretamente com a gente, de vez a gente ir lá, conversar com o irmão, para saber por que tomou essa atitude, por que esse irmão está fazendo isso, nós vamos lá fora e pegamos o mesmo comportamento dessa autoridade que hoje está subjugando muitas pessoas nessa cidade, e ver se ele realmente está fazendo isso por vontade da autoridade de Deus imbuída na vida dele, que deu-lhe a chance do poder de administrador, ou ele está fazendo esse poder por vontade dele, por um enriquecimento ilícito. Com certeza não é vontade de Deus na vida dele.
E esse cuidado a gente tem que trazer para dentro da igreja. A igreja, ela nunca mudou. A igreja foi instituída por Deus. Quem muda a igreja são nós mesmos. Se nós trazermos a nossa vontade para dentro da igreja, não ficar subordinado a uma ordenança de um pastor que realmente tem uma proposta da palavra de Deus, nós vamos ter uma briga espiritual nossa com a nossa autoridade. Nós vamos deixar o demônio usar a nossa pessoa para mudar um dom divino, que é o dom de Deus nas nossas igrejas. Nós não podemos trazer as nossas vontades mundanas de fora para dentro da igreja. E isso, nós temos visto muito isso na maioria das nossas igrejas. Tem uma passagem no livro que o pastor me deu que eu achei interessante a gente falar. Eu estou passando 3 minutos já, irmão. Eu vou só colocar isso que eu acho importante. Houve uma pergunta para um pastor que eu acho que muita gente viu. Por que hoje está se montando tantas igrejas como se montava bar ultimamente? Uma coisa que eu admirava muito em Pouso Alegre, quando eu vim, agora já mudou isso. Mas da Ponte do Aterrado lá para o Foch, na década de 80, eu era administrador do hospital e eu tinha que conviver com os bairros para saber as necessidades. E quando fui vazio o pronto-socorro, e umas coisas que eu vi interessante, que na Ponte do Aterrado para frente, hoje tem lojas, hoje virou uma rua comercial. Mas quem é antigo, né? Quem é da época antiga, né? Eu não sei se o João é dessa época, se andava 3 casas, um bar, 2 casas, um bar. Tinha acho que uns 45 bar para lá. Tanto é que a gente brincava, quem mora no Foch e é alcoólatra, se ele fosse tomar uma dose de álcool por cada bar que tinha, ele entrava em coma a hora que chegasse no Foch. Não tinha outra coisa a não se montar bar. Uma coisa que hoje mudou, né? Hoje bar tem pouco. Você não vê muita gente fumando, porque o mundo está mudando. Nós estamos vendo que o vício está levando para a destruição do corpo. E isso é uma educação boa. A saúde está começando a ganhar. Mas uma coisa que a gente está vendo de uma maneira assustadora. Parou de se montar bar, mas está montando igreja. Cada lugar tem uma portinha. E nós não estamos vendo realmente pastores com ordenâncias, com estrutura, né? Vivendo a palavra realmente de Deus, às vezes tomando conta dessas portinhas. Nós estamos vendo, sim, membros de algumas instituições, né, que se diz igrejas evangélicas, que revoltado com o pastor, às vezes por inveja, vendo que a igreja pode ser uma maneira de ter uma profissão, não uma profissão divina, mas uma profissão financeira, e monta-se alguma estrutura e lá consegue colocar uma palavra deturpada, que não é a palavra bíblica, e ali sobrepujar e levar pessoas para um caminho errado. O nosso cuidado é esse, acharmos sempre uma oportunidade, através do nosso exemplo de igreja, conseguir alterar o nosso meio ao qual nós convivemos, que é o caso que o pastor tem procurado fazer isso desde o dia que veio, é visitar os nossos vizinhos e propagar a nossa palavra com o nosso comportamento. Essa é uma das coisas principais que essa lição nos faz trazer quando a gente vai falar sobre autoridade espiritual. Se a gente for realmente fazer um curso em cima disso, né, tentar dar explicações, a interpretação da autoridade espiritual é uma coisa fundamental que o pastor, eu acho que devemos ter mais aulas, e aí eu acho que o pastor Isaías vai ter um momento de colocar até a vivência muito maior dele com a palavra do que a minha, mas foi interessante ele me dar a oportunidade de um membro da igreja, no caso eu, né, mas podia ser qualquer um, de falar qual é a sua vivência, de viver sobre
a subordinação de uma autoridade espiritual. E eu passei para vocês o que já tive de experiência. Não é a maneira correta, porque a maneira correta, espiritual, né, de viver sob a autoridade espiritual, é cada um de nós receber a autoridade que Deus nos dá, né, que Ele dá autoridade para todos nós, né? Não, a autoridade não é de cada um, não é particular de uma pessoa, mas de todos nós, a partir do momento que cada vez mais a gente pratique a palavra que Ele nos ensina. Então a autoridade espiritual está na palavra de Deus, e ela é dada a todos nós com um único intuito, que nós passamos essa autoridade como exemplo de sobrevivência, né? de viver sobre a batuta da palavra dele em nossas vidas, com o nosso exemplo espiritual. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, mas a nossa luta aqui na terra é para nós ganharmos a nossa santificação, para poder viver realmente no reino qual quero viver, que é no reino de Deus. Vamos orar e peço desculpa pelo tempo que eu passei. Querido Deus, eu sei que por vários momentos a dificuldade que eu tenho de explanar é uma coisa pessoal, mas eu acho que o Senhor usou alguns momentos da nossa conversa hoje com os irmãos da sua vontade em nossas vidas. Eu acato e submeto a minha vida às suas vontades, Senhor. Faça de cada momento da minha vida, como o Senhor tem feito nesses momentos com a qual eu vivo, um exemplo que eu posso ser seguido, Senhor, que eu posso realmente descansar na sua vontade. Uma das dificuldades que a gente tem é quando a gente não está sob a autoridade de Deus, a autoridade espiritual de Deus, é quando a gente começa a achar que a nossa vontade tem que ser feita. E o momento e a vontade e a determinação de nossas vidas está na vontade de Deus. Ele nunca, jamais nos abandona. Eu sou testemunha disso nesses momentos que eu vivo agora, Senhor. Eu agradeço por ter sido escolhido por Ti, Senhor, através da cruz, Senhor, levar os meus pecados, Senhor, e me dar a chance de ser um submisso às Suas vontades, Senhor. Eu quero eternamente estar junto de Ti. Essa passagem me faça, Senhor, cada vez mais eu modificar o meu comportamento. Que eu possa realmente, junto com os irmãos, cada vez mais, junto com o pastor, que essa igreja seja realmente um acolhedor, Senhor. Que seja um lugar que acolha realmente as vontades dos irmãos de ter a palavra de Deus em suas vidas, Senhor. Obrigado por esse momento e peço agora que o culto noturno, que o pastor Isaías vai nos dar a palavra à noite, seja também mais um enriquecimento da nossa vida, Senhor, como tem sido feito em todas as pregações dessa igreja, Senhor. Esteja sempre com a vida do pastor, da sua família, de todos os irmãos que aqui estão, também dos que estão ouvindo pela transmissão, Senhor. Que a gente possa realmente, Senhor, ter um domingo abençoado, que seja uma semana, Senhor, que a gente possa começar realmente a praticar tudo que nos tem feito em nossas vidas, Senhor. A gente pode ser testemunho da presença do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por esse momento que eu peço e agradeço em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.